Para falar de educação de hoje, eu vou falar de modelagem, de comportamento, de motivação. Vou falar também de padrão cultural e, logicamente, de educação. Seja bem-vindo ao Bora Falar de Educação, Rodrigo Rodrigues. Esse é o GEO Brasil, de professor para professor. Bom, se você não sabe, preciso te contar que eu sou professor de escola pública. E eu sou sou concursado, né? O meu concurso, ele é de 40 horas. Isso, em outras palavras, quer dizer que eu estou todos os dias dentro de uma sala de aula pública. Inclusive, não é qualquer sala de aula pública, tá? É simplesmente a maior rede de ensino da América Latina, município do Rio de Janeiro. Eu falo isso só para você ter uma noção da dimensão do trabalho duro que é estar dentro de uma escola a nível fundamental, escola pública de ensino fundamental. E quando o assunto é escola pública de ensino fundamental, eu já quero lançar a primeira crítica. A primeira crítica é a seguinte: tem muitos doutores, mas muitos doutores mesmo. Eu falo doutor que tem doutorado em educação, falando um monte de coisas sobre a educação pública do ensino fundamental, sem ao menos ter pisado um dia da vida em uma sala de uma educação pública do ensino fundamental. Tem muita gente opinando, falando o que tem que ser feito, quando minimamente nunca pisou em uma sala para conhecer de fato o trabalho. Acho que é claro para a gente que existe todo um projeto de precarização da educação pública como um todo. Isso é um programa da sociedade. Isso vai perpassando por diversos governos. Entra prefeito, entra governador, sai governador, entra presidente, sai presidente. E educação pública no nosso país, ela não vê o momento, nunca chegou a hora dela de fato ser valorizada. E se a gente tem um cenário desse dentro do nosso país, você não pode esquecer que os problemas que você, educador, enfrenta na sala de aula são os problemas que os teus estudantes levam para dentro da sala de aula. Ou seja, são problemas sociais. Se teu estudante em sala de aula ele apresenta um comportamento violento, é porque ele convive com a violência. É assim, a gente só dá ao outro o que a gente tem a oferecer. E, por vezes, o que ele tem a oferecer é agressão, é violência, tanto na fala, na postura, no jeito, no olhar. Os problemas que nós estamos encontrando em sala de aula são problemas que os nossos estudantes convivem. E um aluno que gera problema é um aluno com problema. Isso a gente não pode esquecer. Agora pare e pensa comigo, a vida é injusta, o ensino também, tudo é injusto. Não fique esperando nada da vida não, tá? Pega e vai em frente, vai para dentro, vai para cima. A vida não te deve nada e a vida não está aqui para te agradar, tá? Falo isso por experiência própria, eu sou filho de professora. Minha mãe exerce a atividade ainda hoje, com certeza hoje ela foi dar aula lá no município de Nova Iguaçu. Minha mãe é pedagoga, ela trabalha em especial com alfabetização. E ter uma mãe professora fez muita diferença na minha formação. Esse barulhinho foi legal. Por quê, Rodrigo? Gente, porque eu cresci em um ambiente de casa, em um ambiente familiar, em que o estudo era altamente valorizado, principalmente pela minha mãe. Pelo meu pai também, mas principalmente pela minha mãe, professora. E quando você está sendo criado, quando você vai modelando a sua mentalidade, o seu comportamento, a partir de um ambiente em que o estudo ele é valorizado, o que você acha que vai acontecer contigo? Você tende a se desenvolver valorizando o estudo. Eu não fui uma criança fácil, não, tá? Eu ia na marra. Por quê, Rodrigo? Gente, porque o nosso córtex pré-frontal, enquanto jovem, ele não está pronto. Isso significa que a gente tem uma grande motivação para aquilo que é divertido e prazeroso. Até hoje a gente tem esse comportamento, né? Depois da fase adulta. É isso.
Quem não quer se divertir, curtir e deixar aquela tarefa chata para depois? Quem não quer, gente? Com o nosso estudante não é diferente. Só que quando eu chegava a casa, minha mãe me ensinou uma das lições que hoje eu ensino em sala de aula. Eu falo, gente, primeiro o dever, depois a diversão. Jamais inverta essa ordem. Primeiro o dever, depois a diversão. Jamais inverta essa ordem. Só que é aí que vem a grande questão. Isso porque os nossos estudantes, eles não estão vivendo em um ambiente que o estudo ele é valorizado. Eu falo isso a nível de sociedade, eu falo isso a nível da complexa relação familiar que ele tem. É um estudante que por muitas vezes tem pouco contato com o pai e com a mãe, trabalha o dia todo, chega a casa tarde e tem dificuldade sim em participar da vida escolar do estudante. Ah, Rodrigo, mas botou filho no mundo, tem que participar. Concordo. Colocou filho no mundo, tem que participar. Colocou filho no mundo, tem que educar. Colocou filho no mundo, tem que instruir. Concordo. O estudante deveria chegar na escola, no 6º ano, educado. E a minha função deveria só ensinar geografia. Isso é lindo no mundo perfeito. No mundo perfeito, isso é sensacional. Só que eu não vivo no mundo perfeito. Você vive no mundo perfeito? Eu não vivo no mundo perfeito. Rodrigo, e qual é o mundo perfeito? O mundo perfeito ele vai existir no campo das ideias. No mundo perfeito tudo funciona. O mundo perfeito você explica? Todos estão querendo aprender geografia às 7h30 da manhã. No mundo perfeito, eles estão ávidos pelo conhecimento, projetando o futuro e vivendo o presente. Esse mundo perfeito só existe no campo das ideias. Isso precisa ficar claro para a gente. E quando a gente olha para a nossa realidade, você precisa entender que o momento em que alguém fala de valorização do estudo é aquele 1 tempinho, 2 tempinhos na semana de geografia, história, português. É difícil. É difícil porque é você, professor, 2, 3 tempos na semana contra o mundo lá fora, mostrando para ele exatamente o contrário. Às vezes, até no universo da tua sala de aula, ter o inteligente da turma não é valorizado. Por muitas vezes não é, gente. E qual é o desafio, Rodrigo? Todos os dias, acordar, chegar ao trabalho e mostrar para a turma o valor do conhecimento. Nossa, esse é o meu desafio. Eu acredito que seja o seu também, professor. Cara, é desafiador e por muitas vezes é frustrante. Sabe por quê? Porque é muito claro pra gente. Nós atingimos um campo de consciência em que tudo é muito claro pra gente. Só que aí eu te provoco. Era claro quando você tinha aquela idade e estava sentado ali? Provavelmente não era claro. E atingir esse campo de consciência leva tempo. Leva tempo trabalhando isso todos os dias. Imagina o tempo, então, que deve demorar falando sobre isso. 50 minutos na semana, 2 horas na semana. E tem educadores que não querem se comprometer em travar essa batalha. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Porque nem todos estão preparados. E não querem mesmo esse tipo de desafio. Não querem. Porque é um desafio que vai te cansar, vai te frustrar, vai te desanimar. Você vai achar que você não presta, que a tua aula é uma porcaria. Ah, se você soubesse, estudante, que o combustível daquela aula show é o teu interesse. Vai ter dia que a gente vai perder feio, tá, gente? Perder feio, desinteresse total. E vai ter dia que a gente vai ganhar. Rodrigo, como é que eu posso ganhar todos os dias? Você não vai ganhar todos os dias. Você vai ter algumas vitórias, algumas derrotas e diversas batalhas. Mas você vai vencer. Sabe o que eu te recomendo?
reflexão, pausa e valorização dessa tua vitória. O ambiente é o principal modelador do comportamento humano. Eu vou repetir para você. O ambiente é o principal modelador do comportamento humano. Que ambiente na sala de aula você, educador, está liderando? É um ambiente que de fato valoriza o estudo? Você olha nos olhos dele, pega o caderno e fala: parabéns, fez tudo e acertou, tirou onda. E quando o outro não faz, vem aqui, por que você não fez? É que eu esqueci. Você esqueceu? O tio também esquece muitas coisas. Aí sabe o que eu faço? Eu anoto em algum cantinho. Eu coloco um lembrete em algum canto para eu não esquecer. Mas sabe qual é o mais importante? Uma lição que minha mãe me ensinou? Primeiro dever, depois a diversão. Jamais inverta essa ordem. Sabe por quê? Porque diversão é muito mais gostoso que trabalho. É muito mais gostoso. E aí quando você começar a se divertir, dificilmente você vai conseguir parar para fazer algo que não é tão gostoso para você. E de verdade, eu te entendo. Só que você também precisa entender a importância disso. Leva tempo. Mas eu vou te ajudar. Então, da próxima vez, eu preciso muito que você faça. E faça isso por você. Que eu posso fazer tudo por você, menos a sua parte. E ó, se eu pudesse, eu não faria. Eu posso fazer tudo pelo meu estudante, menos a parte dele. E é muito interessante esse poder que a internet tem, porque diversos ex-alunos, alguém que estudou comigo no presencial, ou até mesmo no online, chega e fala: caramba, Rodrigo, pô, graças a você eu consegui aprovação no lugar tal, concurso tal. Eu falei: graças a mim não. Graças a mim não. Eu não aprovo ninguém, gente. Ei, eu não aprovo ninguém. E eu acho minimamente curioso quando eu vou passando pelas redes sociais e acho um Instagram falando: já aprovei tantos milhares de estudantes. Ah, foi você que aprovou, professor? Foi você que aprovou? Ei, desce do pedestal. Você que aprovou? Você foi lá, estudou por ele, aprendeu por ele, fez a prova por ele, e você foi lá e aprovou ele? Ei, você não aprova ninguém, cara. Eu não aprovo ninguém. Você não aprova ninguém. Coloca isso na tua cabeça. Desce um pouquinho dessa prateleira que alguém te colocou, sei lá quem. Tenha humildade para entender que você não aprova ninguém. É o estudante que se aprova. É ele que se aprova. Você dá as ferramentas. Você ajuda no processo. Mas você não faz a prova dele. Então você não aprova pessoas. Eu nunca aprovei um estudante. Eu dou as ferramentas para ele realizar a obra da vida dele. É assim que funciona. Porque quando a gente tira o ego do jogo, quando a gente tira o eu sou o professor, a luz, o dom, a sabedoria, e ele é o aluno, o ser sem luz, a gente devolve o protagonismo para quem realmente importa e merece. O protagonismo é dele. A escola, professor, direção, coordenação, a merendeira, a tia da limpeza, o porteiro. Tudo gira em torno do estudante. Todo o trabalho que a gente desenvolve é para ele. Mérito dele. Entenda o teu lugar. Você tem importância, lógico, claro, você ajudou muito com a tua experiência. Mas, ei, ele é o herói da história dele, não é você. Desce um pouquinho do pedestal. Tá bom, Rodrigo, mas como é que eu vou conseguir convencer o meu estudante do ensino fundamental, do ensino médio, da escola pública, da escola privada, a entender o valor do estudo, do conhecimento, cara? Como é que eu faço isso? Seja a prova viva disso. Seja prova viva disso. Sabe por quê? Porque eu sou favelado, fui criado em favela. Estudei em escola pública. Eu sei como é estar sentado ali, com aquele uniforme, com aquela estrutura. Sei o que é estar ali. Eu sei exatamente o que é estar ali. E agora eu estou aqui, numa posição de alguém que vai ajudar.
de um concursado, sim, com muito orgulho, e isso valida a minha competência, que só entra em concurso público quem conseguiu passar numa prova pública, uma seleção pública. E às vezes, educador, você esquece do quanto você é determinado, dedicado, compromissado com a educação, cara. Ei, professor de escola pública, você precisou estudar muito e colocar tudo em prática para conseguir ser aprovado nesse concurso, cara. Você é grande, cara. Você é gigante. Não vai ser uma turma desinteressada que vai mudar isso, não. E aí, se você veio de uma história, e a maioria, cara, aqui entre nós, né? A maioria dos educadores não tem uma história de que, nossa, meu pai tinha 47 empresas de faturamento de milhões e eu abdiquei de tudo para dar aula de geografia numa escola que não tem ar-condicionado no Rio de Janeiro com 50 graus, água quente, estrutura precária, eu abdiquei de tudo, eu sou um santo. Não é essa a história de quem é educador aqui entre a gente, cai aqui entre a gente, né? A história de uma educadora é a história de luta. História de luta. Lutou a vida toda. E chegou até aqui e agora vai lutar não só por ele, mas por todos. Essa é a história do educador. E leva essa história para a sala de aula, gente. Rodrigo, fazer isso o ano todo? Vai. Ou você pode ser aquele outro professor que vai lá dar a sua aula. Beijo, bom final de semana e tchau. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que você não pode esquecer. A nossa vida, ela é feita de escolhas. E esse conteúdo aqui é um grande desabafo, é uma provocação para você pensar. Qual é a tua escolha? O que você quer? O que você quer? Pô, Rodrigo, eu só quero trabalhar em paz, cara. Olha, lutar é não ter paz. Lutar é não ter paz. Porque vai ter momentos que só você entende o quanto isso é importante. Ele não entende. E ele não vai entender de um dia para o outro. Porque são 11 anos da vida dele, 15 anos de vida, não entendendo. E não ache que num primeiro contato, em março ele já entendeu. Vai levar tempo. Rodrigo, não quero esperar. Você acha que a educação é um processo de transformação social que se resolve em um ano? Talvez você esteja na profissão errada. Tem que pensar um pouco. Educação é um processo de longo prazo. Ah, mas essa semana eu estou frustrado. Essa semana. São 200 dias letivos no mínimo. Tem muita coisa pela frente. E tira a capa. Você não é o super-herói. Você é o mentor. Ele é o herói da história dele. Você é o herói da sua história. Você é o seu herói. Ele é o herói da história dele. E o teu papel é ser mentor. Mentor é aquela pessoa que conhece o caminho que o outro vai trilhar. Sobre isso, gente. Sobre escolhas. Sobre frustração. Sobre processo. Porque no final de contas, é isso que está no teu controle. Processo. Se você quer de fato e vai lutar pelo teu estudante esse ano, saiba que toda sexta-feira eu vou vir até aqui gravar esse conteúdo e te entregar essa reflexão. Mas eu fico por aqui. Beijo no teu coração, logicamente. Deixa teu comentário aí. É o momento da gente desabafar. Eu vou acompanhar todos os comentários e vou fazer uma devolutiva. Eu me comprometo com você, educador. Beijo no teu coração. Um excelente final de semana. Aproveita, pega esse link, compartilha em outros grupos de educadores que eu sei que você tem. Beijo. Te vejo amanhã no próximo vídeo. Até lá.